bem-vindos. Estamos aqui na segunda aula da Semana do Autoconhecimento. Ontem nós iniciamos essa semana falando sobre o Sistema Central de Avaliação. Esse é o tema que nós vamos falar aqui durante essa semana. Então, nós iniciamos ontem, tá? Vamos até sábado, aqui nessa Semana do Autoconhecimento. E ontem nós iniciamos falando que autoconhecimento gera, além de todos os benefícios, aquilo que nós buscamos como autoconhecimento, na verdade, é felicidade. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser realizados na vida. E para que a gente consiga ter mais êxito naquilo que nós buscamos aqui, uma das formas é através do autoconhecimento e dos benefícios que o autoconhecimento gera nas nossas vidas. E nós iniciamos ontem falando sobre estado mental e emocional. Nós utilizamos aqui, nós vamos falar durante essa semana com base no Sistema Central de Avaliação, que foi uma forma que o Anthony Robbins criou para mostrar como nós avaliamos as coisas que acontecem conosco. Então, quando nós pensamos em felicidade, em realização, nós pensamos em como nós nos sentimos diante de tudo aquilo que a gente vive. E uma das formas da gente imaginar ou julgar se nós estamos vivendo, se nós estamos realizando aquilo que nós queremos e, portanto, se nós estamos sendo felizes, é a forma que nós utilizamos para julgar essas coisas, né, que acontecem, esses eventos que acontecem conosco. E nós julgamos esses eventos com base no sistema central de avaliação que cada um de nós tem. Então, cada pessoa tem uma forma de enxergar o mundo, cada pessoa tem uma forma de avaliar as coisas que acontecem com ele, com cada um. Então, ontem nós iniciamos pelo estado mental e emocional, que é a situação que nós estamos naquele momento que nós vamos avaliar se aquilo que está acontecendo conosco é bom ou é ruim. Então, uma das coisas que interfere, né, um dos elementos que interferem na nossa avaliação em relação ao que está acontecendo conosco é o nosso estado mental e emocional. Então, as nossas emoções, elas têm muita influência na forma como nós enxergamos, na forma como nós avaliamos as coisas que acontecem conosco. E hoje, continuando na nossa semana do autoconhecimento, nós vamos falar sobre palavras e perguntas. Na verdade, Anthony Robbins chama de perguntas, mas para introduzir as perguntas eu quero falar um pouco sobre palavras. Porque para a gente entender como nós avaliamos as coisas que acontecem conosco, se essas coisas são boas ou não, nós precisamos compreender como nós pensamos, porque todo o processo inicia no nosso pensamento. Então, eu quero iniciar, antes de entrar propriamente aqui nas palavras, falando sobre o nosso pensamento, como nós pensamos, como nós formulamos o nosso pensamento. Porque muitas vezes nós questionamos a ponta lá do iceberg, né? Então, a gente quer mudar os nossos comportamentos, a gente quer mudar, eu quero parar de comer, eu quero ir para a academia, eu quero parar de falar alto, eu quero parar de brigar. O comportamento. Mas para que eu mude o meu comportamento, eu preciso entender como que eu funciono. Então, o meu comportamento, ele é a ponta do iceberg, como a gente costuma dizer. Ele é o resultado, primeiro, de como eu penso, de como eu estou sentindo naquele momento. Então, existe uma série de fatores que me levam a agir daquela forma. E tentar mudar lá pela ponta do iceberg, lá pelo comportamento, não é uma medida, vamos assim dizer, com mais resultados, né? Então, a gente precisa começar pensando por que eu ajo dessa forma. Então, se a minha atitude, a minha ação, ela inicia com um pensamento, eu preciso, então, entender como eu estou pensando. Que tipo de pensamento está vindo à minha mente
para que eu me comporte daquela forma. E quando a gente vai pensar sobre o nosso pensamento, quando a gente vai refletir sobre os nossos pensamentos, tem uma coisa interessante, porque nós pensamos fazendo perguntas. Então, todos os nossos pensamentos são frutos de perguntas que nós fazemos a nós mesmos e também a outras pessoas. Então, se eu quero saber como que eu penso, eu preciso refletir sobre as minhas perguntas. Mas tem uma coisa que vem antes da pergunta, que são as palavras, né? Perguntas, elas são elaboradas a partir das palavras que nós usamos. E o que são palavras? Né? Não no contexto literal, no sentido de um conjunto de letras, mas como nós formamos as palavras que nós usamos habitualmente. Não sei se você já pensou sobre isso, mas eu tenho falado nas minhas lives, e aqui também ontem falei sobre isso, nós precisamos entender, para a gente compreender num contexto maior, né, mais amplo, que não existe uma verdade nos eventos. Existe a minha verdade, a forma como eu avalio aquele evento, a forma como eu interpreto aquele evento e a forma como eu assimilo na minha vida, na minha mente, aquele evento que aconteceu. Então, o evento em si, não existe uma certeza nele, mas existe aquilo que eu crio sobre ele. Vocês estão conseguindo entender, mas deixa eu explicar melhor. Imagina uma situação familiar. Você está almoçando com a família e, de repente, acontece um momento de uma fala de alguém que te deixa magoado. Né? Alguém falou alguma coisa e você fica chateado. A fala da pessoa em si não é ruim nem boa em si, mas a forma como você interpretou naquele momento fez com que você assimilasse que foi uma fala não positiva, né? Fosse uma fala negativa para você. Então, como que você interpreta se esse evento, esse momento, essa fala ali naquele contexto é positivo ou negativo? Vai depender da sua visão de mundo, da sua interpretação para as coisas que acontecem na vida. E aí a gente vai entrar aqui depois nas convicções, os valores, mas as convicções e as referências, onde nós vamos pontuar sobre como nós acreditamos nas coisas, na vida, né? O que nós formulamos ao longo da nossa vida sobre verdade e mentira, sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é bom e o que é ruim. Então, ao longo da nossa vida, nós estamos criando, né, o que nós chamamos aqui de convicções e foram formando referências na nossa vida. Mas para que algo se torne uma convicção, para que algo se torne uma referência na minha vida, eu preciso interpretar. E nessa interpretação eu uso palavras. Então, quando eu descrevo que algo foi ruim, eu estou interpretando, é a minha forma de enxergar aquele episódio, aquele evento, e estou interpretando que aquilo foi ruim. Então, eu estou utilizando uma palavra para expressar, para dar significado àquele evento, àquilo que aconteceu. E cada um de nós tem um vocabulário próprio, tem um significado próprio. Então, vamos imaginar, para essa situação que eu dei, então, um momento de almoço de família, onde alguém fala algo num tom que o outro não gosta. Esse mesmo evento, se tiver mais pessoas ali, né, nesse ambiente, esse mesmo evento ele pode ser traduzido ou interpretado internamente de várias formas. Então, uma pessoa, de repente, pode dizer, nossa, eu fiquei com raiva porque o Antônio falou isso. A outra pessoa pode dizer, nossa, eu fiquei chateado com a forma como o Antônio falou. E a outra pessoa pode dizer, nossa, mas ele, né, foi assim,
inconveniente. Foi ruim o que ele falou. Então, imagine que o mesmo evento, a mesma conversa, gerou em pessoas um sentimento diferente, um entendimento, uma interpretação. E essa interpretação, ela é assimilada através das palavras. Por mais que eu não esteja expressando para ninguém, eu estou expressando para mim mesmo. Então, a forma como eu vou arquivar em minha memória esse evento vai depender do significado da palavra que eu utilizar para aquilo que aconteceu. Então, as palavras, elas têm um poder muito grande na nossa vida, porque elas vão gerar em nós o pensamento do que aquilo significou. Então, a partir daquele evento, eu vou olhar para aquilo, né, vou avaliar o que aquilo significou para mim naquele momento, e de acordo com o meu vocabulário, eu vou internalizar que aquilo significou algo, de acordo, claro, com o meu vocabulário. Então, se nós queremos expandir a nossa mentalidade, expandir a nossa vida, ter resultados melhores, inclusive perguntas melhores, como nós vamos ver agora, eu preciso entender que o meu vocabulário também precisa ser um vocabulário melhor, mais amplo. E eu me lembro muito de uma série que me marcou bastante, que é a série Anne Witch. E num momento, não sei se você já assistiu essa série, mas no momento em que a Anne ela é adotada, ela é uma órfã, e ela foi adotada por engano por um casal de irmãos, né? São dois irmãos já com idade avançada, eles decidem, na verdade, o irmão decide que queria um menino para ajudar ali na fazenda. E enviam a Anne, uma menina. E quando a Anne ela avista aquela fazenda, e ela começa a olhar para aquela fazenda, na verdade ainda no trajeto para chegar na fazenda, ela começa a descrever aquele lugar de uma forma que me esqueci o nome do homem, né, do que adota, ele olha para a paisagem e fica assim, nossa, mas ela está vendo tudo isso aqui, e eu imagino que passou na mente dele, eu passo aqui todos os dias, mas eu nunca percebi a beleza, o encanto desse lugar. E aquela menina, uma menina ainda, ela consegue vislumbrar e passar para nós numa observação, numa riqueza de detalhes, que a gente se sente bem só de ouvi-la falar daquela paisagem que realmente é lindíssima. E ele ainda não havia percebido. E quando ela chega na fazenda, da mesma forma como ela fez na estrada, ela fala da beleza daquela fazenda. Então, a riqueza do vocabulário de Anne permitiu que ela expandisse a visão, ampliasse a visão que ela tinha daquele lugar, o que ela teve naquela primeira impressão daquele lugar. Mas isso não é importante só porque ampliou a visão dela no sentido de melhorar a descrição daquele lugar. Mas é porque quando a gente amplia a nossa visão, quando nós ampliamos a forma como nós pensamos sobre algo, nós também ampliamos os nossos sentimentos. Então, o sentimento gerado por Anne foi infinitamente maior do que o sentimento de alguém que tivesse entrado naquela estrada e simplesmente dito, nossa, que estrada bonita. Bonita gera um sentimento, gera um pensamento, e o pensamento gera um sentimento. Mas quando ela descreve aquele lugar, é tão encantador que você é levado a sentir realmente a beleza daquele lugar. Então, as palavras, elas têm esse poder de, primeiro, gerar um pensamento e, através do pensamento, gerar um sentimento. Esse é o processo, né, que nós agimos. Então, primeiro nós pensamos, do pensamento resulta num sentimento, o sentimento nos leva a agir de determinada maneira. Então, se nós queremos mudar o nosso estado mental e emocional diante de uma situação, nós precisamos entender que, elevando o nível das palavras que nós utilizamos, nós conseguimos mudar a forma como nós pensamos e automaticamente mudamos também a forma como nós nos sentimos, tá? Não apenas em relação ao estado emocional e mental,
mas também, como nós veremos agora, através das perguntas. Porque quando eu tenho um vocabulário mais rico, né, um vocabulário que me eleve, não no sentido de palavras difíceis, mas no sentido de ter mais palavras para descrever, com mais intensidade emocional. Então, essas palavras, elas vão me possibilitar fazer com que eu faça perguntas melhores, né? Então, elas vão me possibilitar fazer melhores perguntas para que eu também consiga, né, ter melhor autoconhecimento e melhorar o meu comportamento através de perguntas mais eficazes. Então, nós precisamos entender, primeiro ponto, que a nossa interpretação do que nós estamos vivendo é baseado, primeiro, na nossa tradução daquilo que acontece através das palavras. Então, eu interpreto os eventos para mim mesmo, de acordo com as palavras que eu tenho ao meu alcance. Então, a primeira forma de nós expandirmos, de nós melhorarmos a nossa qualidade de vida, é buscar mais palavras e buscar palavras melhores. Então, não sei se vocês conhecem alguém que sempre diz assim: nossa, eu odeio fazer isso. Nossa, eu odeio fazer isso. Não, eu suporto fazer isso. Então, essa palavra acaba levando a pessoa a não ter outra alternativa. A alternativa que ela tem é realmente de odiar, de não gostar. Enquanto ela poderia falar que ela talvez gostasse de outra coisa, né? Então, ao invés de dizer eu odeio comer rabanete, você pode dizer eu prefiro comer outra verdura, eu prefiro comer outra coisa. Ao invés de fortalecer simplesmente o lado negativo, com palavras tão pesadas que imprimem em nós um sentimento muito forte e, nesse caso, negativo. Então, as palavras, elas têm um poder e o poder de gerar em nós pensamentos e emoções. E, através das palavras, através da forma como nós avaliamos e como nós interpretamos as coisas que acontecem conosco, nós também formulamos os nossos pensamentos através das perguntas. Então, nós utilizamos as palavras para interpretar aquilo que acontece e nós pensamos através das perguntas. Então, o tempo todo, nós estamos fazendo perguntas a nós mesmos. Então, tudo que acontece, nós interpretamos, criamos para nós, né, um rótulo do que aquilo significa, do que aquilo representou. Aquilo é internalizado em nós de acordo com as palavras que nós usamos e de acordo com aquele sentimento que gerou. E aí vem, então, as perguntas. E a gente entra num ciclo de perguntas. Eu não sei se você já parou para avaliar a forma como você lida com as perguntas. Eu tenho essa experiência já há algum tempo e é interessantíssimo o poder que uma pergunta tem. Na verdade, nós pensamos através de perguntas. A gente se faz perguntas, só que a gente não se dá conta disso. A gente acha que o nosso pensamento ele é linear, ele é construído. Mas a construção do nosso pensamento, ele ocorre através das perguntas. E se a gente avaliar, né, os grandes mestres antigos, nós percebemos que eles orientavam seus discípulos através de perguntas, porque a pergunta ela tem um poder muito grande. O processo de coaching, por exemplo, um processo de coaching, ele é baseado principalmente em perguntas, porque a pergunta, a gente vai ver aqui, qual o potencial que uma pergunta tem. Mas, primeiro ponto, a gente gosta muito de falar e muito pouco de pensar sobre o que a gente fala. Uma das maiores dificuldades que eu encontrei quando eu fiz a minha formação de coaching, em coaching, foi entender que eu precisava parar de falar. Eu acho que eu falo muito, no sentido geral. Eu sempre fui muito participativa, muito ativa em relação a participar de grupos, de discussões.
Mas na minha criação, nós fomos, de alguma forma, orientados, principalmente na maternidade, a falar o que a gente pensa. Então, eu tinha um lema, né, na verdade, que era mais ou menos assim: eu falo e a minha consciência fica limpa. Depois que eu falar, pronto. A pessoa pode fazer o que ela quiser, mas eu falei, né? Então, o meu lema, na verdade, era esse: eu tinha que falar. Então, quando eu percebia algo que não estava de acordo com o que eu acreditava que era o melhor, que era o certo, era como se algo me impelisse a falar. E isso não acontecia uma e duas vezes, porque as pessoas não ouvem o que a gente fala, assim, né? Existe até um ditado que se o conselho fosse bom, não era de graça. E, e eu demorei um pouco para aprender, ainda estou no processo de aprendizagem. Eu, às vezes, ainda falo quando eu não deveria falar, quando eu deveria perguntar. Porque a pergunta ela tem um poder muito maior do que você simplesmente afirmar algo que você está julgando naquele momento. Então, quando eu falo algo, por exemplo, eu tinha essa prática, né, com os meus filhos, ainda às vezes me pego fazendo isso, eu preciso me policiar mais, porque é algo muito emocional. Então a gente percebe algo, você detecta algo e às vezes você acaba falando. Mas quando eu falo algo, eu estou imprimindo no outro aquilo que eu penso. O direcionamento é para mim e é para o certo e para o errado, é um julgamento. Quando eu faço uma pergunta direcionando para outra pessoa, é ela quem vai olhar para o contexto e tomar a decisão dela. E chegar num pensamento que é dela, é algo que ela construiu, que ela elaborou. Eu só tive o cuidado de mudar o foco dela. Então, ela estava fazendo algo e, através da minha pergunta, eu direcionei o foco dela para algo que talvez ela não estivesse percebendo. É diferente de eu falar o meu ponto de vista. Então, para a minha vida, o coach ele trouxe esse aspecto que melhorou muito a minha comunicação comigo mesma e melhorou muito a minha comunicação com as pessoas. Então, existem, né, técnicas e perguntas que nós utilizamos para cada situação, cada circunstância, mas a partir do momento que você começa a perceber que perguntas você faz a si mesmo, você já vai perceber que isso muda o seu ponto de vista. Então, quando você estiver vivendo alguma situação na sua vida, você precisa se fazer perguntas e perceber que tipo de perguntas você tem feito, né? Na verdade, o autoconhecimento, eu sempre digo que é uma jornada, né? Não existe um momento em que você vai olhar e vai dizer, acabou, eu já me conheço por completo, porque nós estamos em constante evolução. Então, à medida que você descobre algo em si, você muda em relação a quem você era antes. E isso faz com que você queira se descobrir nessa nova situação. Então, isso acaba se transformando num processo onde nós o tempo todo estamos querendo conhecer mais de nós, entender melhor por que nós agimos como agimos, porque nós estamos sentindo aquilo que estamos sentindo. Então, o autoconhecimento, para que a gente chegue, né, nesse autoconhecimento, a gente precisa entender que perguntas eu tenho feito a mim, que perguntas você tem se feito em diferentes situações. Porque dependendo do nível de pergunta que você estivesse fazendo, você vai perceber que o resultado que você vai obter é um resultado que não te eleva. É um resultado que vai fazer com que você permaneça nesse ciclo que a sua vida está hoje. E caso você não esteja satisfeito, você precisa se questionar: que perguntas eu tenho feito? Eu posso melhorar, né, o meu nível de perguntas para que eu consiga ter resultados diferentes? Eu acredito, sinceramente, que terá resultados diferentes. E que as perguntas, elas têm um poder muito grande para melhorar realmente essa nossa relação conosco e também com o outro. Tá bom? Então, o que a pergunta tem de tão poderoso, já que nós pensamos através das perguntas, é uma forma de nós construirmos o nosso pensamento através das perguntas. Então, por que ela é tão poderosa e o que ela faz conosco, né? Então, quero destacar 3 pontos aqui com vocês sobre as perguntas.
Primeiro, as perguntas mudam imediatamente o que nós focalizamos. Então, o tempo todo, nós focalizamos alguma coisa na nossa vida. Né? No momento que eu estou falando com vocês, existem várias coisas aqui no escritório. Eu poderia focalizar, não aqui a câmera, eu poderia focalizar no objeto que está ao meu lado. Mas eu decido nesse momento que eu vou focalizar aqui na câmera. Então, o tempo todo nós estamos tomando decisões sobre o que nós estamos focalizando, né? De acordo com, claro, cada contexto, cada ambiente, cada situação. Na pergunta em si que nós fazemos a nós mesmos, e que nós fazemos também para as outras pessoas, mas aqui no caso, como é autoconhecimento, nós vamos trabalhar mais a questão das perguntas que nós fazemos a nós. A questão é o que você tem focalizado. Então, imagina a pessoa, né, que está se sentindo triste e ela fica se perguntando, nossa, eu estou tão triste, por que eu estou tão triste? Nossa, hoje eu acordei, eu não estou bem, eu estou muito mal, estou triste. Se ela ficar se perguntando esse tipo de coisa, ou por que Deus faz isso comigo? Por que eu não consigo nenhum emprego melhor? Por que esse tipo de pergunta vai fazer com que eu foque simplesmente no meu problema, naquilo que eu estou sentindo, naquela dor que eu estou sentindo naquele momento. E quando eu foco no problema, o meu cérebro ele vai encontrar motivos para aquele problema. Porque, vejam bem, o nosso cérebro, ele foi treinado, desenvolvido para nos proteger. E uma das formas que ele nos protege é criando congruência com aquilo que nós falamos e nós fazemos. Então, se eu pergunto para o cérebro, por que eu estou tão triste? Nossa, por que só acontece isso comigo? Eu estou direcionando para o meu cérebro o problema. Eu quero encontrar os motivos por que eu estou triste. Eu quero encontrar os motivos para estar triste. E o meu cérebro ele é obediente, ele vai procurar alguma referência, alguma congruência na minha vida para mostrar por que eu estou triste. Então ele vai pegar quais aspectos? Os aspectos negativos da minha vida. Né? Aquilo que de mais ruim está acontecendo naquele momento para que eu me sinta triste, para que eu prove para mim mesmo por que eu estou triste, já que é isso que eu estou procurando. Imagina essa mesma pessoa que acordou, está triste, poderia estar se perguntando por que está triste, mas se ela, de repente, ela muda, né, essa pergunta. Então, ela decide se perguntar o seguinte, como é que eu posso mudar o meu estado emocional? Eu estou triste hoje, mas como eu posso mudar o meu estado emocional? Olha a diferença de uma pergunta para outra. Então, a primeira pergunta foi, como eu posso estar tão triste? O meu cérebro vai estar direcionado a encontrar, naquele momento que eu esteja vivendo, motivos para apoiar a minha tristeza. Se eu mudo a pergunta, então eu falo, como eu posso mudar o meu estado emocional? Como eu posso me sentir feliz? O meu cérebro ele vai buscar alternativas para que eu fique feliz, para que eu mude o meu estado emocional. Então, aquilo que eu estava focalizando, que era o problema, a tristeza, agora muda. Eu vou focalizar agora coisas que podem me fazer feliz. Então, de repente, algo que eu não estivesse lembrando no momento, de repente, algo que naquele momento eu não estivesse nem pensando, o cérebro vai trazer e vai falar, olha, nesse momento aqui que você está triste, tem alguém lá no hospital que está muito mal. Então, agradeça por você estar com saúde. Automaticamente o estado emocional muda. Por quê? Porque eu não tinha percebido esse motivo ainda, eu estava focalizando em outro motivo para estar triste. E agora eu focalizei no motivo para estar feliz. Então, percebam que uma simples mudança em uma pergunta muda o meu estado emocional. Se eu mudo o meu estado emocional, eu mudo o quê? O meu sentido de felicidade. Eu mudo o meu resultado. Porque uma pessoa triste, ela vai agir de uma forma. Uma pessoa feliz, ela vai agir de outra forma, não é verdade? Então, para que a gente compreenda o poder de uma pergunta, a gente tem que entender que não é só a pergunta em si, é o que essa pergunta vai gerar em nós. Então, ela gera uma mudança de pensamento.
gera uma mudança de sentimento, consequentemente gera uma mudança de comportamento. Então, começa no pensamento, sentimento, comportamento, ok? Segundo motivo para que a gente faça perguntas, né? Ou a segunda razão porque as perguntas são tão poderosas na nossa vida. Porque as perguntas mudam o que suprimimos. Então, é o oposto da primeira. Então, se a pergunta, ela muda imediatamente aquilo que nós focalizamos, ela também muda aquilo que a gente suprime. Imagina que, como eu disse, tem um monte de coisa que eu poderia estar prestando atenção agora, né? Eu tenho várias coisas aqui. Eu decido estar prestando atenção nessa câmera. Então, eu focalizei a câmera e eu suprimi tudo que tem ao redor. Muitas vezes, a minha pergunta ela só precisa mudar aquilo que eu estou suprimindo. Porque, às vezes, eu estou suprimindo aquilo que me deixaria feliz e melhor. E eu estou focalizando aquilo que está me deixando pior. Então, quando você se pegar, né, em determinado momento, fazendo perguntas que não te elevam, que não fazem com que você tenha atitudes melhores, você precisa pensar, mudar aquela pergunta no sentido de o que você está suprimindo, o que você está deixando de lado. Então, imagina a pessoa, né? Esse mesmo exemplo que eu dei. Uma pessoa, para ela estar triste, o que acontece? Ela está triste porque ela está focalizando aquilo que gera tristeza. Mas, ao mesmo tempo que ela está focalizando aquilo que gera tristeza, ela está suprimindo os motivos que a deixam feliz. Então, olha só, no momento que eu lembrei, eu estou triste, hoje eu acordei muito para baixo, mas aí eu me lembrei, né, de que tem um monte de gente lá no hospital que está muito mal. E eu me sinto feliz. O que eu fiz? Eu peguei algo que eu estava suprimindo. Eu não estava me lembrando que a minha saúde é algo que me deixa bem, que eu estou feliz porque eu estou com saúde nesse momento. Então, eu suprimia essa informação. E a partir do momento que eu trago essa informação, eu mudo o meu estado mental, mudo o meu estado emocional, mudo o meu comportamento. Bom? E terceiro e último ponto que eu quero destacar com vocês as perguntas mudam os recursos à nossa disposição. A partir do momento que eu mudo a pergunta, eu mudo o meu estado emocional, como eu já disse, eu mudo a forma como eu me sinto em relação àquilo, eu vou mudar então a minha disposição, o meu recurso. Por quê? Alguém que pode estar... Vamos imaginar o primeiro exemplo que eu dei, né? Então a pessoa está se perguntando, nossa, eu estou tão triste, eu estou mal, né? Está desanimado. Se a pessoa ficar se perguntando por que ela está assim, por que o mundo não ajuda, por que as pessoas não contribuem para ela ajudar, para ela melhorar, ela vai encontrar respostas que a façam, né, agir daquela forma. Ela vai agir como alguém triste. Então, uma pessoa triste, ela não pula, ela não vibra, né? Uma pessoa triste anda morumbuda, né? O comportamento dessa pessoa é diferente. Então, imagina que você está nesse estado e aí chega alguém com uma proposta de algo para você fazer naquele momento. Vamos fazer algo, até um trabalho, algo que apareça. Como que a pessoa vai encarar isso? De uma forma diferente. Por quê? Ela está para baixo, ela está triste, ela está cheia de motivos para estar triste naquele momento, né? De repente ela está desempregada, de repente ela está num dia bem ruim, de repente ela teve uma notícia, né, de algo que a deixou assim. Não é que ela não tenha motivos, ela tem motivos. Mas quando eu mudo o foco, eu percebo que eu também tenho motivos para estar alegre. Também tenho motivos para comemorar, para estar feliz. Então, é só uma questão de mudança de percepção. Lembra que os eventos em si, eles não têm significado próprio. O significado de cada evento que acontece na minha vida é o que eu atribuo a ele. E uma forma que eu tenho de atribuir significado às coisas é fazendo perguntas para mim sobre o que aquilo vai significar para mim. E o nosso cérebro, ele busca congruência com aquilo que eu pergunto, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivo. Então, caso eu esteja
perguntando coisas que vão fazer com que eu não tenha resultados positivos, eu vou continuar naquele mesmo enfoque, porque o meu cérebro vai me direcionar para aquilo. E o tempo todo, o nosso cérebro, ele trabalha de uma forma que, em todo o tempo, a cada momento da nossa vida, nós olhamos para as circunstâncias e o nosso cérebro ele se pergunta: isso vai gerar dor ou isso vai gerar prazer para você, né? Isso acontece de forma inconsciente, nós não temos consciência disso, mas é assim que o nosso cérebro age. Então ele age o tempo todo, fazendo com que eu não sinta dor e com que eu sinta prazer. Esse é o mecanismo maior do funcionamento do nosso cérebro. Para isso, é que o cérebro ele trabalha para gerar em nós felicidade. E felicidade é o quê? Né? A ausência da dor e presença do prazer, da alegria. Mas, então, o nosso cérebro ele vai buscar, diante daquele evento, diante daquela circunstância, se aquilo vai gerar dor ou se aquilo vai gerar prazer para nós. São duas perguntas que ele faz o tempo todo. E a gente vai ver depois aqui nas convicções e nas referências que isso vai depender muito de pessoa para pessoa, da forma como nós interpretamos e da forma como nós assimilamos aquilo que já aconteceu e aquilo que acontece o tempo todo. Então, para que eu avalie se algo vai me trazer alegria ou se algo vai me trazer dor, eu também dependo das perguntas que eu faço a mim mesmo o tempo todo. E como nós pensamos fazendo perguntas, eu preciso entender que essas perguntas elas têm um poder muito grande e que eu posso direcionar. O que acontece na nossa vida? Essas coisas elas acontecem de forma inconsciente. Nós não temos consciência de todo esse processo aqui o tempo todo. Então nós agimos no piloto automático. As coisas vão acontecendo e a gente acha que tem que ser daquela forma. Só que existe uma maneira de nós direcionarmos a nossa vida. Ao invés de ser controlado pelas perguntas que você já faz a si mesmo, você precisa entender que você tem o poder de controlar as perguntas que você faz a si mesmo. E controlando as perguntas que você faz a si mesmo, você tem melhores resultados. Você tem maior felicidade. Entendem? Então, as perguntas, né? Repetindo, elas têm o poder de mudar imediatamente o que nós focalizamos. As perguntas, elas mudam aquilo que nós suprimimos, aquilo que nós não estamos, né, dando atenção naquele momento. E as perguntas, elas mudam os recursos à nossa disposição. A partir do momento que eu me sinto engajada, a partir do momento que eu sinto que tem uma possibilidade, eu vou pegar o exemplo que eu dei aqui no início, né? Imagina alguém que estava se fazendo a pergunta: nossa, como eu posso estar tão triste? Nossa, por que eu estou assim? Ela decide então perguntar, né? Ela melhora aqui o foco, né? Como que eu posso mudar o meu estado emocional? Olha a pergunta, né? Como eu posso estar tão triste assim? Por que eu estou tão triste assim? Como eu posso melhorar o meu estado emocional? Como eu posso me sentir feliz? A mudança vai mudar os recursos. Se eu continuar perguntando por que eu estou triste assim, eu vou encontrar apenas respostas que me provem por que eu estou triste. Elementos que vão me provar por que eu estou triste, né? Você está triste porque você perdeu o emprego ontem, você está triste porque você respondeu aquela pessoa ontem. E vai encontrar vários motivos. Mas quando eu mudo, né, a pergunta, como eu posso me sentir mais feliz, eu mudo também os recursos. Porque a partir do momento que eu percebo que existe uma possibilidade, eu posso me sentir melhor se eu for dar uma caminhada. Pronto, vou dar uma caminhada. Eu tenho o que agora? Outros recursos à minha disposição. Eu ganhei força, eu ganhei ânimo. De repente, da caminhada, eu entendo que eu posso fazer disso um hábito. Nossa, se eu caminhar todos os dias um pouco, vou me sentir melhor todos os dias. Então, os recursos que eu tenho, à medida que eu mudo as minhas perguntas,
elas são diferentes, eles são diferentes. Então, ao invés de eu ficar em casa o dia inteiro, só porque eu estou triste, encontrando os motivos para estar triste, eu mudei o meu recurso. Eu ganhei recursos adicionais porque eu descobri que eu tenho outras maneiras de me sentir feliz, mesmo com aquele problema. O problema continuou, né? Imagina então que eu fui demitida. Eu continuo com o problema, mas o meu foco não está no problema agora, tá? Em buscar uma solução para esse problema. Isso gera em mim um sentimento diferente. Isso gera em mim um sentimento de que eu posso resolver isso, de que eu tenho poder, que há algo que eu possa fazer para mudar aquela situação que eu estou vivendo naquele momento, né? Então, as perguntas, elas são extremamente poderosas. É uma força, né, que nós podemos usar ao nosso favor ou contra nós. Se você se deixar guiar pelas perguntas que você já faz a si mesmo, que são perguntas que talvez, né, você precisa avaliar isso, claro. Então, a partir de agora, você precisa começar a prestar atenção no tipo de perguntas que você se faz. A partir do momento que você começar a parar e pensar, refletir sobre a forma como você pensa, você vai começar a detectar as perguntas que você faz a si mesmo. No momento que você detectar uma pergunta que não vai te elevar, uma pergunta que você está percebendo que só vai fazer com que você enxergue mais o problema, você muda. Muda o que você foca. Muda aquilo que você está escondendo, que você está suprimindo, que você não está enxergando. E você vai perceber que os recursos que virão, né, a partir dessa mudança serão inúmeros para a sua vida, para que você alcance o resultado que você deseja para a sua vida. Tá? Então, uma das formas de nós entendermos como nós pensamos, como nós lidamos com as situações no dia a dia, né, que é aqui o autoconhecimento, é entender o nível das perguntas que nós fazemos a nós mesmos e desse nível de perguntas a gente vai entender que a partir disso o nosso pensamento é construído, o nosso sentimento, né, é construído e o nosso comportamento também, porque eu me comporto de acordo com o que eu sinto, de acordo com o que eu esteja pensando naquele momento, tá bom? Então, a gente não vai conseguir mudar o comportamento de forma efetiva se a gente não entender de onde esse comportamento está vindo, qual é o pensamento, o que está gerando aquele pensamento. E o que está gerando o pensamento é a pergunta que eu estou me fazendo naquele momento. Então, ao invés de tentar controlar o efeito, que é o meu comportamento, eu preciso ir lá na causa do meu comportamento, que é o meu pensamento, e mudar a forma como eu estou criando os meus pensamentos, que são as perguntas que eu tenho feito a mim mesma a cada dia. Tá bom? Eu agradeço a sua presença aqui, a participação. A tia Marina está aqui, muito obrigada. E essa aula vai ficar disponível lá no canal do YouTube, tá? E também lá no grupo do Telegram. Nós estamos aí numa semana de autoconhecimento, todos os dias às 6 horas da tarde, até sábado. Eu estarei transmitindo aqui pelo Facebook e lá no canal do YouTube, Lázaro Almeida. Você pode se inscrever lá no canal do YouTube também. E se você gostou, também pode compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso e se beneficiar com o autoconhecimento, que é algo tão extraordinário e que gera em nós tantos resultados positivos. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Fiquem com Deus.